Nessa lição, nós vamos ver- identificar quem é o rebanho nas Escrituras. Quem é o rebanho nas Escrituras? A quem se está falando? E descobrir quem é os pastores infiéis no livro de Ezequiel. E refletir sobre o bom pastor. Quem é o bom pastor nas Escrituras? A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos estar iniciando aí mais uma aula do nosso último trimestre do ano e sobre o tema A Justiça Divina. Sou o evangelista Cavalcante, congrego aqui na Sopro Divino em Mauá. Estaremos aqui fazendo esse comentário da revista. Lição número 8. Os pastores infiéis. O textuário nos diz assim: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo de número 11. A verdade prática. As escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. A leitura bíblica ela está registrada no livro de Ezequiel, no capítulo de número 34, do versículo 1 até o versículo 12, que é o texto base dessa lição. Os objetivos a serem alcançados são edificar o rebanho nas Escrituras, descobrir os pastores infiéis de Israel e refletir sobre o bom pastor. Introdução. A presente lição estuda a mensagem do profeta Ezequiel a respeito dos pastores de Israel. No primeiro tópico, identificaremos o rebanho do Antigo Testamento, que é o povo de Israel, bem como do Novo Testamento, que é a igreja. Aqui fica bem claro que no Antigo Testamento quem é o rebanho e no Novo Testamento quem é o rebanho. No segundo tópico, descobriremos quem são os pastores infiéis. Veremos que se trata dos governantes de Israel, que é um ponto importante de a gente se atentar, né? Quem é os pastores. Mas que também podemos extrair lições para as lideranças eclesiásticas, ou seja, o contexto histórico a gente pode fazer uma aplicação para os dias de hoje, para a liderança hoje nas igrejas, pastores, evangelistas, enfim. E finalmente, no terceiro tópico, vamos refletir a respeito da imagem do bom pastor no Deus de Israel, que no Novo Testamento se revela na pessoa de Jesus, que se consolida como a imagem definitiva do bom pastor cristão. E aí, quem é o grande pastor, né? Quem é o sumo pastor? Estrutura do livro de Ezequiel. Isso aqui é um exercício que eu tenho feito em todas as aulas para trabalhar a questão da estrutura do livro, até para que a gente possa absorver melhor o conhecimento do livro, para dar para os irmãos poderem identificar melhor o que cada sessão está falando. Quando nós pegamos, esse é um livro que eu estou trabalhando, que é Conhecendo Melhor o Antigo Testamento, foi de onde eu tirei as sessões, essa estrutura, e ele trabalha com duas partes, né, que é afastamento da glória e destruição de Jerusalém, do capítulo 1 ao capítulo 32, e a volta e a glória e a restauração de Jerusalém, do capítulo 33 até o 48, que já começa onde nós vamos começar a trabalhar agora essa segunda parte. Na Bíblia, NVT, a gente tem uma divisão na Bíblia no capítulo 34, que vai do 34:1 até o 37, versículo 28. E aí ele fala dos oráculos da restauração. Então ela vai começar a trabalhar agora essas profecias de restauração de Deus para o povo. No livro citado, pegando o tópico 2 aí, a volta da glória e da restauração de Jerusalém, o tópico 2 aqui é do livro que eu estou usando como base,
não da revista, diz assim: o processo profético de restauração de Israel, que começa no capítulo 33 e vai até o capítulo 39. Então, o 2 aqui diz assim: o restabelecimento pelo pastor divino, capítulo 34 e 35, que vai tratar bem o que nós vamos estudar nessa lição de hoje, do capítulo da lição 8. O primeiro tópico, ele vai trabalhar aí cada característica. Primeiro a ovelha, a natureza da ovelha. Ele vai falar da questão do rebanho e assim por diante. Na questão da ovelha, é interessante dizer assim: a natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resulta em diversas figuras que ilustram o relacionamento de Deus, entre Deus e seu povo. Salmo 23, ele trabalha muito isso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, usando a figura do pastor, né? E usando em relação a Deus, e a ovelha que é cuidada por esse pastor que é Deus. Então a gente vê aqui a Bíblia usando muito essa figura de linguagem. Salmo 23, versículo 1, 74, versículo 1, Salmo 100, versículo 3. Então, é uma figura de linguagem que é usada muitas vezes na palavra de Deus. O comentarista diz que das 74 vezes o tema aparece no Novo Testamento, sendo que ele coloca aqui apenas uma vez é literal, que é lá no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 4. Então, ela é usada, é uma linguagem figurada, usando muito na Bíblia para ilustrar Deus, para ilustrar, no caso, o governo, né, que seriam os reis, os sacerdotes, essa figura de que está cuidando ali das pessoas. E a natureza, uma ovelha virada de costas com as patas para cima não consegue se levantar, e além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la e, pois, necessária uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesmas, elas exigem atenções continuadas de dia e de noite, Lucas 2:8, sob muitos aspectos. Lucas capítulo 15, versículo 4 e versículo 6. Aí é interessante que ele fala como que é o comportamento da ovelha. E a ovelha, né, ela é a fêmea, no caso do cordeiro. O cordeiro seria o mais novo. E aqui, interessante ele colocar como que, primeiro, se ela ficar de cabeça de pata para cima, ela já fica em defesa. E essa coisa que ela é um ser que exige um cuidado extremo, porque ela é muito frágil. Então é muito comum a gente ver cenas de pastores direcionando as ovelhas, cuidando do rebanho. A própria figura de Davi é uma figura, a Bíblia mostra o Davi cuidando das ovelhas. Então a gente tem toda essa natureza da ovelha, a fragilidade da ovelha e essa necessidade do cuidado do pastor para com ela. O 3, o primeiro tópico é só falando dessas características, né? O rebanho. Além do sentido próprio do termo, figuradamente, rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Aí lá em Isaías 40:11, isso vale também para a igreja do Novo Testamento. Aí nós temos várias referências: Mateus 26:31, Lucas capítulo 12, versículo 32. E diversas vezes Israel era visto como ovelha sem pastor. Lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 17, Mateus 9:36, 10:16, 15:24. Então, o rebanho é uma linguagem figurada que, no caso do Antigo Testamento, ela estava relacionada a Israel, e no Novo Testamento ela está sendo aplicada para a igreja dos dias atuais. E o 4, os pastores.
A palavra pastor de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias 23, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo número 5, se refere aos governantes. Ou seja, o sistema político da antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece no Estado laico na atualidade. Então, o que o autor está dizendo aqui? Que no contexto do Antigo Testamento, principalmente no contexto de Ezequiel, os pastores estavam sendo relacionados aos governantes. Aí podia ser o rei, podia ser o sacerdote, podia ser, no caso, a corte. Então, a figura dos pastores era relacionada aos governantes da sua época. E lembrando, o sistema lá é teocrático, é diferente do que é hoje. Então, toda a vida de Israel era direcionada segundo a lei, segundo todas as questões cerimoniais no templo. Então, não tem como separar a vida civil e religiosa. As duas se misturavam. Tá? Então, é um conjunto de regras que vinham, que emanava da lei. Então, por isso que, dentro do conceito do Antigo Testamento, o rei, ele é um regente. Quem é o rei de Israel é o Senhor. Então, o rei, ele é o regente, aquele que está sobre a autoridade de Deus, governando o povo. Então, ele está ali porque Deus o colocou. Hoje é diferente, nós temos a questão dos estados laicos, então você tem um governo civil estabelecido, você tem um estado onde você tem várias religiões, essas religiões têm liberdade de culto, de se expressar, de cultuar. Então são sistemas diferentes e aí a gente vai ver mais para frente nos próximos tópicos como que isso vai ser aplicado nos dias de hoje. Então o primeiro tópico ele trabalha muito nessa questão da estrutura, né? Como que se aplica essa questão do rebanho. Então, o rebanho na escritura pode ser identificado como o povo de Israel e a igreja de Cristo. Agora, o tópico 2, sobre os pastores infiéis. Quem são os pastores infiéis? Como que eles governavam? O que eles faziam? O que eles não faziam? Então, o pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho, e isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade, como Davi. Isso está registrado lá no Salmo 78. E uma coisa interessante aqui é os dois grandes líderes de Israel, se a gente pegar Moisés, e a própria revista trabalha isso, e o próprio Davi, eles literalmente foram pastores de ovelha. Moisés ficou 40 anos pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, e o próprio Davi, até a sua adolescência, foi pastor de ovelhas do rebanho do seu pai. Então eram homens que tinham um conhecimento prático com esse tipo de função. E o que os governantes faziam? Então, como a gente sabe que os pastores, a figura usada no contexto de Ezequiel é o quê? É a liderança, são os governantes, são aqueles que tomavam conta da vida do povo de Israel na época de Ezequiel. E o que os governantes faziam? O versículo 2 do capítulo 34, ele diz assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, transmita-lhes essa mensagem do Senhor soberano, que a aflição os espera. Pastores que alimentam a si mesmos, acaso os pastores não deveriam alimentar o seu rebanho? Vocês sabem, vocês bebem o leite, vestem-se com lã, abatem os melhores animais, mas deixam o seu rebanho passar fome. Aí, o que os governantes faziam? Cuidavam de si mesmos. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas
de Jerusalém que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos: proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. Aqui a gente vê uma corrupção das funções do que os governantes faziam. Então, o que eles faziam? Eles usufruíam das suas funções, tinham os benefícios das suas funções, mas aquilo que eles deveriam fazer, eles não faziam, que eram cuidar do povo. E o tópico 3, assim, os que o governante não faziam, não cuidava das ovelhas, as ovelhas fracas, doentes, quebradas, desagarradas e perdidas precisavam de cuidados especiais, mas na realidade era diferente. As fracas não eram fortalecentes e os doentes não curastes, e quebraste não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela com rancor e dureza. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Em outras palavras, os governantes de Israel, eles não praticavam a justiça. Eles não estavam preocupados com o cuidado e em julgar as causas dos órfãos, das viúvas. Então, eles estavam desrespeitando o mandamento. Eles se usufruíam, no caso aqui, os governantes poderiam ser os reis, ou o rei, os sacerdotes, toda a elite que estava na corte. Então eles estavam preocupados em os seus benefícios, se vestir bem, comer bem, mas eles não estavam olhando para a situação do povo e não estavam atentos em aplicar a justiça. Então isso era o que eles não faziam. As ovelhas dispersas. Ezequiel dirige esse oráculo divino à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelo Assírio. Aqui a gente não sabe dizer se quando ele estava profetizando isso, Jerusalém já tinha caído ou ela estava... A gente não sabe dizer, escrever exatamente qual é o momento. Mas você vê que a profecia não está relacionada apenas ao momento de Ezequiel, ou seja, a tribo do sul. Mas a profecia está abrangendo até os israelitas que foram levados a cativo pelos assírios, que seria a tribo do norte. Então a profecia ela abrange todo Israel na sua totalidade. Então o que Deus está falando primeiro do profeta é que as ovelhas que foram dispersas por causa da negligência dos seus governantes, Deus agora traz aqui uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento que por causa da irresponsabilidade dos governantes, essas ovelhas foram dispersas, ou seja, elas ficaram sem liderança, elas não tinham onde buscar uma palavra de esperança ou de justiça. Então, aqui esses tópicos aqui, a gente vai trabalhando nisso daqui. Então, a atuação dos pastores fiéis tem como consequência trágica a dispersão das ovelhas. Então, quando a gente tem uma liderança, de novo, pastores aqui está falando de governante, está falando de como que a gente aplicaria isso hoje. A gente pega as nossas autoridades estabelecidas hoje. E o próprio país que nós estamos, se você tem uma bagunça na organização do governo, as pessoas elas perdem a esperança. As pessoas não têm onde recorrer. Se você não... Se as autoridades constituídas dentro do nosso sistema hoje democrático, se elas deixam de exercer a justiça, as pessoas perdem a confiança na justiça. Se a lei não é aplicada, você aumenta a impunidade. Então as pessoas não respeitam mais a questão das leis. Então você tem um problema. Quando você aplica isso hoje, dentro de um conceito eclesiástico, se você tem lideranças que são omissas na ministração, na próprio ensino da palavra de uma forma correta, ou há uso de uma forma irresponsável, corrupto
daquilo que foi colocado à sua mão, também os membros eles ficam sem direcionamento da parte de Deus. Então a gente tem, olhando para um estado, você tem lideranças desorganizadas, você tem um problema nas questões de obediência das leis. Quando você aplica isso na igreja, você tem um problema doutrinário, desvios doutrinários, e você tem o problema da própria falta de conhecimento daqueles que estão sendo liderados. Então, a atuação dos pastores infiéis tem como consequência trágica a dispersão das ovelhas. O tópico 3, sobre o bom pastor. A reação divina contra os maus pastores. Versículo 10 até o versículo de número 12. Então, o versículo diz assim diz o Senhor soberano: agora considero esses pastores maus meus inimigos e os responsabilizarei pelo que aconteceu ao meu rebanho. Não permitirei que continue pastoreando o meu rebanho e que continue alimentando a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da sua boca. Minhas ovelhas não serão mais sua presa. Pois assim diz o Senhor soberano: eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como um pastor que busca o rebanho espalhado e encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde forem espalhados naqueles dias de nuvem e escuridão. Aí aqui, trabalhando na questão lá da estrutura do livro, que eu trabalhei no começo, descrevendo todo o quadro de como estavam os governantes na época de Ezequiel, agora a mensagem ela começa a ser uma mensagem de restauração, de encorajamento, porque o povo já está cativo, o juízo já foi aplicado. Então o que Deus está falando? Deus, como o sumo pastor, como aquele que é o pastor de Israel, ele está falando: eu vou procurar as ovelhas. Então eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar dela. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Está lá em Jeremias 23:2, e o juízo já está sendo aplicado. E aqui que interessante, Deus ele está entrando com a justiça, com a punição naqueles que governaram de uma forma equivocada, de uma forma corrupta, e ele está desprezando esses pastores e ele está se colocando com aquele pastor que vai buscar o seu povo, que vai trazer o seu povo para junto de si. Ou seja, ele vai cuidar agora, porque ele é o verdadeiro pastor do seu rebanho. E sobre o bom pastor. Aí aqui a gente já começa entrando na questão do Novo Testamento, Jesus como um bom pastor. Porque dentro da profecia de Ezequiel, no capítulo 34, ele é uma palavra que ele vai levantar pastor no mesmo sentido de Davi. E aí, pastores segundo o seu coração. E aí, o que a gente pode entender com isso? Que, claro, isso vai se concretizar depois que o povo volta do cativo, mas também é uma profecia para o futuro, mostrando hoje os pastores, a exemplo de Jesus, que estão cuidando do rebanho. Então, ele é o grande pastor das ovelhas. No caso, quem? Jesus. 1 de Pedro 5,4. Pois que assim como Javé vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra dos seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma, o Senhor Jesus está congregando de todas as nações ovelhas para o seu redil. João 10:16. Então, Jesus, como o bom pastor, ele está tomando conta das suas ovelhas e está congregando as suas ovelhas da mesma forma que Deus. Isso aconteceu na história de Israel. Em 1948, a gente vê Israel retornando para Jerusalém. Então, Deus cuidando do seu rebanho, no caso do povo de Israel, e a mesma forma hoje como Jesus faz com a sua igreja. E aqui que é o interessante, é o pastor cristão. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja.
para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 16. Então a gente viu que no contexto de Ezequiel, nós vemos pastores que foram, no caso, os governantes, que exerceram o seu cargo, as suas funções de uma forma corrupta, não condizente com a palavra de Deus. E qual foi a consequência? O pessoal foi castigado, foi levado ao cativeiro. Deus, então, agora, como o grande pastor, ele vai em busca do seu rebanho, ele que vai restaurar o seu rebanho. A gente vai ver isso começando na profecia dos vários ossos secos. E aqui a gente entra no perfil do pastor cristão, falando daqueles homens que foram constituídos por Jesus para cuidar da igreja dele. E qual que é o papel? É o aperfeiçoamento dos crentes na edificação do corpo de Cristo. Então, como que um pastor cristão ele deve exercer a sua função? Primeiro, ser um modelo do sumo pastor, que é Jesus Cristo. E o outro ponto é trabalhar na edificação do corpo, que é a igreja. Ou seja, hoje, os pastores precisam ter bom conhecimento bíblico, ser uma pessoa que pratica a justiça e que seja um referencial de liderança para os seus liderados. Ele deve ser uma pessoa que conduz bem os seus liderados. E hoje o pastor, no contexto que nós vivemos, tem que estar muito atenado no que está acontecendo também. Mas a função primordial é ter um bom conhecimento da palavra de Deus e esclarecer esse conhecimento bíblico para o rebanho a qual Deus colocou nas suas mãos. Para que não venha acontecer o que ocorreu no período de Ezequiel. E aí aqui a gente já fazendo a aplicação propriamente dita da lição dentro do nosso contexto. A gente sabe que a gente tem muita dificuldade hoje na questão do pastor, aqueles que pastoreiam. Aí a gente tem que tomar o cuidado de não querer já colocar todo mundo no mesmo balaio. Tem pastores que abusam das ovelhas, né? Arrancam a lã das ovelhas, mas também tem pessoas que trabalham de uma forma séria, que doam a sua vida, que realmente se entregam a sua vida para cuidar das ovelhas. E como aqueles que estamos sendo liderados por esses pastores, nós temos que se preocupar em orar por esses homens que Deus tem colocado em nossos meios, sabendo que todo mundo, nem ninguém é perfeito, as pessoas têm as suas falhas. Então, como o pastor cristão deve se comportar hoje, é sendo um verdadeiro modelo. E o tópico, a síntese do tópico, trabalha sobre Jesus como um bom pastor, é o verdadeiro modelo do pastor cristão. Então, hoje, a referência de pastor é Jesus. Então, se as pessoas querem ser bom pastor, qual é o referencial? Cristo é o referencial. E o que deve ser feito? A edificação do corpo, a igreja. E como que se faz isso? Se faz isso pela exposição da palavra de Deus, pelo transmitir o conhecimento da palavra de Deus, direcionar as pessoas espiritualmente para uma vida sadia, ajudar aquelas que estão fracas, aquelas que estão doentes, aquelas que estão desorientadas. Então, e como que se faz isso? De novo, conhecimento da palavra de Deus. Conclusão. O comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas. E por essa razão, Deus nos chama nas escrituras de ovelhas. De novo, a ovelha ela é um animal frágil. É um animal que o senso de direção dela não é muito apurado. E aí, quando a gente usa essa figura de linguagem hoje, e usa para nós, a necessidade hoje de ser direcionado por bons pastores. Há entre aqueles que dão marrada umas das outras para marcar territórios.
o que não é diferente entre nós, seres humanos. Há competições entre ovelhas, isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Então, o que o autor trabalha é, e uma coisa que a gente tem que ter, é essa questão da harmonia. Não querendo ser melhor do que o outro, não querendo arrumar encrenca um com o outro, sendo birrento. Porque assim, ainda que nós tenhamos pastores que estão sobre nossas lideranças, todos nós pertencemos ao rebanho de Deus. Todos nós temos um pastor que é Jesus Cristo. E temos que trabalhar para que, de uma forma harmoniosa, nós, como esse grande rebanho, nós viemos glorificar a Cristo em tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Então, essas são as obras que eu tenho consultado para trabalhar na questão dessas lições desse trimestre que nós estamos estudando. Já estamos aí já indo para o final. Então, quero convidar os irmãos a deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo, curtir, se inscrever no canal, nos ajudar aí para que a gente possa junto estar trabalhando. E também é importante os irmãos sugerir algumas coisas lá, porque o nosso tempo ele é curto, então a gente tenta passar só um subsídio muito assim, só uma passagem para a lição para tentar orientar os irmãos. Então, os professores de escola bíblica é importante adquirir essas obras, ler esses conteúdos. E, de novo, eu tenho trabalhado muito na questão da estrutura do livro, ajudando os irmãos na escola bíblica, como que você vai estudar aquele conteúdo na palavra de Deus, obedecendo às divisões, qual é o assunto que está tratado ali, não apenas em um capítulo, entender que, por exemplo, a gente estamos estudando o capítulo 34, mas o assunto não acaba no capítulo 34, ele vai até o capítulo 37. Então eu tenho que ler os professores de escola bíblica têm que ler todo o conteúdo do capítulo 37. Uma coisa que eu tenho trabalhado com os irmãos também é sempre a gente ter o cuidado de estar retornando nas lições que já foram estudadas. Por exemplo, nós estudamos agora que a responsabilidade é pessoal. E aí, agora a gente vê que isso se estendeu na questão da liderança, dos pastores do caso lá, que eram os governantes que tomavam conta do povo. E hoje nós estamos estendendo isso para uma questão eclesiástica. Então a gente está vendo que quando uma liderança ela não exerce a sua função, Deus não vai deixar, vai haver punição, Deus vai entrar com justiça, mas Deus não vai largar o seu povo, não vai deixar ele como ovelhas que não tem pastor. Deus cuida do seu povo, passará por um processo de dificuldade, sim, mas Deus nunca vai, a gente fala, o pastor fala assim, Deus vai se despedir do seu povo, tal, eu estou indo, não. Deus sempre vai cuidar do seu povo, e essas últimas lições agora a gente vai trabalhar muito nessa questão, nessa palavra de renovo, de restauração. Amém? Que Deus possa abençoar todos os irmãos em nome de Jesus Cristo.